Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy tu amigo Torrego y estamos en un segmento más, no, en una edición más de nuestro segmento queridísimo y súper buscado ya por todos ustedes, Stone Ahora. Es un gran placer el tenerlos aquí con nosotros, pero es mayor todavía el placer de tener esta parcería, este compañero que no nada más engalana nuestro set, él además engalana nuestro ser, nuestra alma, nos brinda ese cariño, ese toque que cura, ese amor que transmite directamente para ustedes, nuestro gran amigo Alessandro Viana. Meu querido, tudo ótimo. Você sempre com palavras muito carinhosas, viu? Vou Espero te falar uma retribuir coisa. sempre. Sempre, sempre. E se um dia não te retribuir, você Vai já me fez falar. tanto que não tem problema. Vamos perdoar. E você vai me falar também, porque você bom, fala. deixa eu te falar uma coisa. Como dizem, eu não tenho filtro. Vou terminar te falando. Torrego, é tão legal aqui esse dia, especialmente, já falei inúmeras vezes, né, que nós nos encontramos, e também é uma forma de cada vez mais eu estar me atualizando, pesquisando, então assim, é um presente de todos os lados. Obrigado, viu? Imagina. O dia de hoje vamos falar de quê? Olha, vamos falar de um tema que alguns temas... Seu baixinho, vamos falar de quê? Vamos, seu baixinho, seu baixinho! Então agora a gente vai falar de bullying. Eu ia falar de amor, de romance, vamos falar de bullying. Brincadeiras à parte, vamos falar de bullying hoje. Por quê, Torrego? Brinquei porque já sabia que era o tema, não achem que eu estou falando mas eu não gosto e a quinta vez isso é bullying. Isso é bullying. que Posso pariu. desenvolver uma mágoa e sabe lá Deus o que vai acontecer com essa mágoa. Meu querido, eu acho bacana a gente falar desse assunto novamente, porque até pouco tempo atrás a mídia vem, divulga e o bullying tá aí, de repente para de falar como se parasse de existir. Como tantos outros temas, falamos isso sobre obesidade outro dia, né? Que a obesidade cresce e já está tão banalizado que ninguém mais traz as telas. E hoje nós vamos falar de bullying, por quê, Torrego? Não só por causa desse caso específico que eu vou citar, mas porque está acontecendo recorrentemente. E a minha sensação, dentro do meu setting psicológico, é que nada está sendo feito para amenizar. E nada melhor do que nós trazermos isso, novamente, esse conteúdo, as telas, para as pessoas refletirem. Há poucos dias atrás, um jovem aqui no Brasil, em Goiás, que sofria bullying, entrou na sala de aula com o revólver dos pais, que são policiais militares, e sacou aquela arma dentro da mochila, sem nenhum barulho, e de repente começou a atirar. Algumas crianças estão internadas, até o dia de hoje foram 2 pessoas que infelizmente vieram a falecer, enfim. Tudo isso começou por um bullying, com uma brincadeira, com uma tiraçãozinha de sarro, e aí de repente a criança ou adolescente não soube se expressar ou não pediu ajuda, e veio essa reação intempestiva. Então a gente não pode ignorar, estou fazendo só essa introdução até longa, porque continuamos na fase de bullying e isso só está aumentando, pessoal. Parou a divulgação, não significa que está minimizando a questão do bullying, só está aumentando. Não, é que se somos cientes e somos pessoas com memória, não é um tema novo. É um tema que sempre existiu, é um tema que sempre tem existido. O terrível é que não consigamos, com o passo do tempo, amadurecer suficiente como para parar com isso ou como para transmitir às crianças realmente uma consciência de companheirismo, de amor, de seres humanos, de respeito, como para que isso pare, porque estamos falando que são crianças às vezes até incitadas pelos pais, que porque você é o melhor, todos são uma bosta, você, desculpa pelo palavrão, mas todos são uma bosta e você é o campeão, então tipo, vai lá, pode bater naqueles, os outros, sei lá, ou até tipo, nossa, minha filha é muito inteligente, todas as outras meninas da escola são umas burras, você é muito inteligente, você é líder, então você tem que... Então, tipo, sim, é muito bom a gente incentivar as nossas crianças a serem melhores, a saberem que têm o potencial e que podem realmente serem pessoas cada vez melhores e conseguirem desafios muito mais fortes dia a dia. Porém,
básico que a gente também tenha a consciência de estimulá-las ao respeito e a não terem preconceito, a não serem agressivos com seus companheiros, porque estamos falando que inicia em casa, daí vai para a escola, na escola se sentem livres porque a família dá essa força. Não estou falando que seja simplesmente por isso, mas é um dos motivos. Sim, sim. Muito bom você ter falado isso, porque a gente vive numa era que todo mundo fala de autoestima, baixa autoestima, angústia do filho ter baixa autoestima, e você tocou num ponto que eu achei brilhante, que normalmente isso não é citado no caso do bullying. É a citação de você pegar um adolescente ou uma criança e encorpá-lo, ou seja, dar uma sustentação emocional para que, sem você perceber, sem maldade, obviamente, mas que ela venha praticar bullying. E o que você falou foi brilhante, porque assim, basta em casa você ter um pai que, não, você é o melhor, você é bom demais, você só tira 10, e os seus amigos não estão com nada, que essa autoestima, que tem que ter uma boa autoestima, mas pessoal, lembrando, tudo em equilíbrio, faz um tempo que eu não falo equilíbrio, tudo em equilíbrio, por favor, mas lembrando, se essa criança que está sendo formada, esse adolescente que está sendo formado, ele realmente acha que ele é a última bolachinha do pacote, ele tende a menosprezar os outros e, consequentemente, inferiorizar e provavelmente praticar um bullying. Então é bacana que nós tenhamos esse comedimento de que, no mesmo momento que você faz o elogio, fala, filho, parabéns, poxa, papai está orgulhoso, você é muito bom nessa matéria, tal, você também trabalha o respeito dentro da sua casa, né? Como você ilustrou, Torrego, ninguém está falando que o problema é esse. Mas o problema são inúmeros, desde a supervalorização, desde a repressão ao extremo. Então, o elogio, o limite, o respeito ao próximo, todos esses itens são importantes. E o pior, esses itens não se fazem presentes hoje na rotina das famílias. Por isso que aconteceu esse evento. Né? Esse e muitos eventos a nível mundial. Posso te dizer que esse bullying chega a ser até agressivo. Bom, quando você estava falando disso, me veio na mente muitos pais, com toda a boa intenção do planeta. Nossa, meu filho, você é um garotão, você é maravilhoso, você é machão, você é incrível. Nossa, teus amiguinhos são umas bichas do teu lado, você é incrível, você vai pegar todas as meninas, você lá. Então, tipo, está encorajando o menino. As crianças não nascem com morbo. As crianças não são cruéis. As crianças são como se fossem de barro. A gente vai moldeando elas para que seja no dia de amanhã o que a gente vai querer que elas sejam. Ou seja, são um reflexo do nosso próprio trabalho. Nós somos os escultores dessas crianças. Então, tipo, as crianças de pronto chegam na escola, elas não veem aquilo, de pronto olham para um companheiro, o pai falou, você é o machão, você é o garotão, todas as minas vão querer com você, e os seus amigos são as bichinhas. Então, tipo, um dia um companheiro pode fazer um comentário que seja para ele motivo para falar, você é uma bicha, e de pronto estamos falando que são crianças. E olha, estou falando desse tema, mas são muitos. São crianças que têm 5 anos, que não sabem nem o que estão dizendo. Sim. Criança, como você falou, é produto do meio. Você sabe que me fez lembrar um caso de uns bons 10, 15 anos atrás, Torrego, de um menino de 13 anos que era homossexual já se conhecia o suficiente, uma maturidade suficiente para entender-se como homossexual, só que ele tinha aquele pai extremamente preconceituoso, que o filho andando aqui ao lado no carro, o pai dirigindo, olha aquela bichona atravessando a rua. E aquele menino, Torrego, ele desenvolveu uma depressão. Por isso que ele foi para o processo psicoterapêutico. Claro que nós fizemos um trabalho, os pais entenderam. Esse pai estava agindo no impulso social que as pessoas erram. E depois que esse pai entendeu, ele percebeu o quão agressivo e o quão mal ele estava fazendo para o filho e para a sociedade. Mas assim, o bullying começa nisso, nesse exemplo. Porque se esse menino eventualmente não fosse homossexual, né, esse que entrou numa depressão, ele reproduziria a fala do pai. Sim, lógico. E aí qualquer menino, porque na nossa sociedade tudo é julgado, né? Se um menino tem um lápis rosa lá dentro do estojo, e é homossexual, é gay, é viado, é qualquer coisa.
Então, se aquele menino não entender o respeito, ele vai reproduzir, né? Ele acaba sendo vítima do comportamento equivocado dos pais, né? E aquele menino que está sendo agredido constantemente, é importante destacar que ele não tem maturidade emocional e controle suficiente para lidar com todas aquelas explosões que acontecem dentro dele. Aquela explosão emocional, hormonal, e as reações, meu amigo, podem ser qualquer uma. Até pegar uma arma e dar um tiro. Exatamente. Você sabe que eu tenho, honestamente, eu fico com dó, né? De repente as pessoas podem até me julgar, mas eu fico com dó do próprio menino que deu o tiro. Porque assim, ali eu estou falando de um jovem que estava sofrendo, que os tiros obviamente não se justificam, mas estavam sofrendo e no calor daquela dor acabou externando um comportamento. E também não estou aqui para julgar os pais, né? Porque é muito cômodo a gente olhar de fora. Porque e apontar eu o acredito dedo. que a criança não está com a maturidade suficiente para poder agora sim que fazer uma digestão de tudo o que está acontecendo ao redor. Então, tipo, todas as palavras, todo o bullying, tudo o que está acontecendo, chega a ser uma panela expresso, uma panela de pressão. Então, tipo, chega a ser um ponto em que já não sei como solucionar. Então, tipo, isso aí pode ser uma saída. Porém, obviamente, não é nem a correta, nem a que ninguém imagina que uma criança vai chegar a fazer. Porém, nós temos que ter cuidado com nossas palavras. Eu me lembro dos meninos, por exemplo, de muitos dos meus companheiros levantarem a saia das meninas para ver a roupinha interior delas e brincarem, então, tipo, ficar zoando. Ah, que é aquela que tinha piolho. E eu estou tentando colocar agora sim que experiências próprias para não falar de ninguém, mas eu me lembro, por exemplo, tipo, não converses com essa menina porque tem piolhos. Será verdade? Será mentira? Não sei. Aquela é muito burra, não fales com ela. Aquela é morena, aquela é sei lá o quê, aquela está gorda, aquele bicho, aquele... Então, tipo, você vai crescendo e a realidade é que essas crianças que falavam tudo isso, não eram elas. De verdade, ou era um tio, ou era o vizinho, ou era o pai, ou era... Elas escutam, as crianças são periquitos, repetem o que escutam. Perfeito. Então, tipo, são esponjas. Com certeza eles viram aquilo, escutaram aquilo, o pai falaria alguma coisa, o tio, o vizinho, sei lá, e para eles é fácil, são crianças. Então, tipo, eu estou te falando disso faz 38 anos atrás. Você acha que não acontece agora? Com toda certeza. Eu continuo observando e continuo de olho e acontece os meninos levantarem a sainha da menina, os meninos falarem alguma coisa, os meninos fazer alguma coisa, ai que gordo, ai que isto. Tem o clássico, aliás, para não ir mais longe, de pronto você vai no cinema, mesmo que seja um filme besta, porque existem, e eu gosto de ver todos os filmes, desde os melhores até os mais bestas, os filmes de que, como ser o pior aluno da escola. Então, tipo, vai lá e você assiste um filme com um cara que é um formador de opinião e um influencer que não está nem aí para as minhas palavras e eu não estou nem aí para as dele. Porém, eu penso, você está dando informação para aquelas pessoas que podem realmente sentirem que essa é uma oportunidade de fazer alguma coisa na escola, fazer uma ruindade, fazer uma travessura. Todas as crianças têm direito a fazê-las, se nasce delas. Não por ser influenciadas por um adulto que chega a ser agressivo e faz aquilo. Ou seja, não é aquilo. A gente já é adulto. O que falam os outros adultos, a gente pode digerir e dizer, é verdade, é mentira, a gente passou por aquilo, passou. A gente escutou aquilo, escutou. A gente fez aquilo, pode ser que sim. Porém, a gente tem que pensar que hoje em dia já é tanta informação e a gente, como formador de opinião, tem que ter muito cuidado com as palavras e tem que ter muito cuidado com o que diz. Porque, de pronto, você diz... o meu comentário, e me desculpe esse cara que com certeza, se algum dia chegarem estes comentários aos ouvidos dele, vai dizer, aquele cara é um imbecil, blá, 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 fala um portunhol de besta, mediocre, o que está fazendo no meu país? Pode falar mil coisas, já até escutei as respostas que ele poderia dizer na minha mente, porque o cara é assim, tem uma diarreia verbal. Então, tipo, não é ele, é a mensagem que está sendo transmitida. Ou seja, eu penso, estamos em um momento em que já não precisamos mais mensagens ruins.
sim. As mensagens ruins já estão, Ale. Já estão em abundância, né? Temos vários exemplos com isso, né? Você sabe que me fez lembrar agora, Torrego, uma coisa que no mundo inteiro tem aquelas famosas pegadinhas, os trotes, que não deixa de ser um bullying. Então tem a pegadinha que alguém joga água e sai correndo, tem a pegadinha de alguém que empurra o outro e sai correndo, que passa em todos os canais aí da TV. Isso dá ideia para uma criança e um adolescente que está se formando, dá ideia para fazer no dia seguinte. Aí ele faz aquilo com uma vítima, né? Normalmente com aquele menino mais passivo, mais inseguro, faz e todo mundo rir. Aquele sorriso vai motivá-lo a fazer outras coisas. E aquele menino passivo, ele vai tomar aquele trote, aquela pegadinha todos os dias. E muitas vezes, eu queria também comentar, Torrego, que aquela pessoa que está sofrendo bullying, ela, por vergonha, ela não procura ajuda. Ela não fala nem para os pais e nem no colégio, que é o que também aconteceu com esse jovem que eu citei agora há pouco, que deu alguns tiros no colégio. Então, assim, é bom a gente repensar todas essas informações que estão aí na frente. É bom os pais, eu gosto de falar sempre quando a gente fala de criança e adolescente, falar dos pais. É bom os pais entenderem as reais importâncias, né? Não entender que é o colégio que educa, é a babá que educa, ele fica em período integral. Não. Esse tipo de percepção, essa reflexão, tem que partir dos pais. E eu te asseguro, tanto uma criança que faz bullying, quanto aquela criança mais rebelde, essas duas, diariamente, elas dão sinais. Então, elas podem ser percebidas pelos pais para que evite a dor e a frustração, porque hoje quem sofreu bullying deve estar se sentindo culpado e quem fez o bullying também está se sentindo culpado, né? Então uma reação de reforço que lá diariamente em casa os sinais foram dados e não foram percebidos. Exato. E sabes que acontece muito também a irresponsabilidade do adulto de achar que, por exemplo, estou em uma reunião e de pronto tem crianças e de pronto você diz um palavrão e você diz, a criança está aqui porque o pai permitiu. Sim. Eu sou livre de dizer o que eu quiser. Espera aí, a gente tem que aprender a respeitar. Assim como, por exemplo, também todas as pessoas que temos certa oportunidade de sermos formadores de opinião, de estarmos na telinha, de estar compartilhando algum momento, temos que ver e temos que ter um limite também naquilo que a gente diz para não incentivar ninguém a fazer certas coisas. Por quê? Porque mesmo que se fale, mas eu não estava fazendo aquele programa ou aquele filme para crianças, eu fiz para adultos. Agora, se a criança viu, como assim? A gente tem que estar conscientes que a realidade é que a informação está disponível para qualquer pessoa. Os filmes, os programas, qualquer coisa está disponível em internet, está disponível na TV aberta. Então, temos sim que sermos responsáveis e temos sim que ter um limite. Não existe, da minha parte, aquele prejuízo, preconceito de dizer, você tem que ter uma censura, não pode dizer isso aqui ou aquilo lá. Não, tem que ter a maturidade de saber o que você vai dizer, porque você é formador de opinião. Sim. Isso que eu quero dizer. Sim. Ou seja, não é que você se limite. Se você quer dizer, fale tudo o que você quiser. Eu estou falando tudo o que eu quero, mas tem que ter esse controle. Sim, tem que ter o filtro, tem que saber o momento. Você falou isso das crianças e tem também aquelas pessoas que falam assim, ele não está entendendo nada. Lógico. Claro que está, e ele vai reproduzir. Se ele está em informação, ele vai pegar a informação do meio, a informação dos pais, da religião, da mídia, da TV, e isso tudo vai formar a personalidade. Então, se nós não revermos isso que você falou super bem, a gente tem um futuro perigosíssimo. Você sabe, meu amigo, eu sou um cara otimista por natureza, mas eu confesso a você, eu tenho muito medo do futuro, porque não é à toa que cada vez mais tem o bullying, e o bullying acabou sendo banalizado, porque ninguém fala mais na TV. Cada vez mais nós temos... Porque isso é uma coisa, aqueles que estão no poder ou foram bulinados ou foram os que bulinaram. Exato, então simplesmente não dão bola, porque para eles... Já virou normalidade, Já virou normalidade. Então nós estamos... E foi muito legal você falar isso também, dos que estão no poder, porque hoje eu atendo adultos que sofreram bullying na infância e eu que posso continuam sofrendo, muitos. Às vezes nem continuam, alguns sim, às vezes outros não. Mas o estrago que é feito na personalidade, na vida dessa pessoa, por mais que ela sofreu um bullying aos 6, 8 anos de idade, esse estrago vem até hoje. E, pessoal, eu atendo executivos, empresários, enfim, de todos os nichos. E as pessoas que sofrem bullying na infância
trazem grandes sequelas. Então está na hora da gente repensar. Por Né? favor. Senão, assim, o caminho futuro aí não vai ser o melhor. E a gente tem o poder de transformar isso. Está em nós. Né? Estamos tentando agora também Exatamente. transformar. Né? Se a gente conseguir 1% aí de 200 pessoas, 300 pessoas, 400, já é 1%. Então cada um consiga 1% de transformação positiva para esse mundo. Né? Isso aí. Não se esqueçam, nossas redes sociais ficaram aparecendo na telinha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato diretamente conosco via e-mail estotv@estotv.com. EstoTV, el eco de tu voz más allá de las fronteras. Ale, muito obrigado. Como sempre, querido. você excepcional. Fizemos uma dupla boa hoje, hein? Como sempre, porque normalmente você vai sempre muito melhor. Não. Eu sou simplesmente, agora sim, que o periquito que fala o que outro fala. Obrigado, meu querido. Grande abraço para todos vocês e nos encontramos na próxima edição de nosso segmento Estou na Hora do Toque que Cura.